Estamos ao vivo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live. E hoje eu vou falar sobre estratégias para que você consiga manter o foco e a motivação no seu processo de emagrecimento. É muito comum a gente começar um processo, a gente está super motivada, super motivado, fazer tudo aquilo que tem que ser feito e em algum momento aquilo passa. E aí a gente começa a perder aquele foco inicial, aquela motivação inicial, tudo aquilo que estava fácil se torna mais difícil, a gente começa a dar mais desculpa, a gente começa a procrastinar e quando vê, a gente para o processo, a gente para de fazer e a gente perde tudo aquilo que a gente conquistou. Então, eu resolvi trazer esse tema para a gente discutir hoje isso, tá? E eu vou mostrar para vocês uma estratégia pelo menos que eu utilizei e utilizo sempre, né? E sempre trago esse ensinamento para os meus alunos, para os meus clientes, que é uma estratégia que te permite continuar no processo independentemente se você está motivado, motivada, com foco ou sem foco. É uma estratégia anti-desistência, podemos dizer assim, né? E aí, eu vou falar sobre isso, então eu espero que você fique comigo, tá? Fique até o final. Antes de eu começar, eu vou falar só com quem está entrando aqui, então paciência um pouquinho, você que está na gravação, não vou me delongar muito, mas a gente tem que dar boa noite para quem está entrando, né? Então, boa noite a todos que estão aqui ao vivo comigo, sejam bem-vindas. E hoje, para você que está entrando agora, irei falar sobre estratégias para que você mantenha o foco e a motivação dentro do seu processo de emagrecimento. Isso é uma das coisas que eu recebo também, incrível, né? As pessoas falam muito de quero perder barriga, quero perder gordura, quero perder não sei quantos quilos, mas também falam que quer ter foco, né? Como que eu tenho mais foco, como que eu tenho mais disciplina, como que eu consigo me manter motivado no processo, eu sempre paro o processo. Então eu acredito que seja um tema bem enriquecedor para todos que querem, de fato, atingir um corpo mais bonito, entrar numa roupa, seja o que for, isso vai servir para você, pode ter certeza. Então vamos nessa, porque quem está assistindo aqui na gravação enche o saco, né? Ficar enrolando. Quem entrou, entrou. Quem não entrou vai pegar o bonde no meio, mas como vai ficar gravado, vai poder assistir depois. Certo? Então vamos nessa. Quando a gente fala de motivação e foco, né? Quando a gente fala de motivação e foco, antes de qualquer coisa é importante entender uma coisa, principalmente para quem já entrou na tríade do emagrecimento, tá? Isso aqui caiu num bom momento, né? Para quem entrou na tríade do emagrecimento, assim como quem está querendo começar ou começou recentemente um processo, a primeira coisa que você tem que entender essa motivação inicial vai passar. O quanto mais rápido isso ficar claro para você, melhor. Porque é importante ter esse nível de consciência, essa presença para que isso vai passar. Porque quando você não está presente para isso, você está no ápice do negócio. Nossa, eu estou muito motivado, agora eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Como se você tivesse, nossa senhora. E aí, quando aquilo passa, é como se você estivesse andando, simplesmente você perde o chão. E a sua queda, ela é muito intensa. A sua queda, ela te faz não conseguir levantar. Então é muito importante. A primeira estratégia que eu posso dizer, né, é você estar presente para esse momento. Ou seja, você ter consciência disso, você sentir aquilo que você realmente está transparecendo. Ou seja, caramba, eu estou muito animado, eu estou muito motivado, eu estou muito ansiosa, eu estou muito ansioso, caramba, eu quero muito. Você tem que ter presença, porque quando você não tem presença, você não consegue reconhecer isso, você geralmente se mantém controlada por esse estado e acaba que você se deixa levar pelo seu ímpeto, pela sua ansiedade. E quando isso passa, que vai passar, então eu quero que você entenda isso de uma vez por toda, vai passar essa motivação. Motivação passa. Motivação não se mantém para o resto da vida. E é por isso que a motivação, né, ela aparece em alguns momentos da nossa vida e depois passa. E aí entra um outro ponto, uma outra coisa que entra no lugar da motivação, que é a disciplina.
A disciplina que faz você se manter no processo. Mas, voltando para o foco aqui, né, que é a motivação e o foco, entendendo isso, você tende a não cair de bobeira. Você tende a continuar e já entendendo que aquilo vai passar. Então você se mantém mais íntegra na caminhada. Então, entendendo isso, beleza. Isso é o primeiro passo que você tem que dar, a primeira estratégia que você tem que já estar sabendo. A segunda coisa é você ter um foco claro. Ou seja, antes de você começar o seu processo, o foco para o que você quer buscar, o foco no objetivo, né, que você quer atingir, ele tem que estar muito claro para você. Imagina um quebra-cabeça. Imagina um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça, né, quando você vai montar ele está todo embaralhado. Você sabe, né, você pega a imagem na caixa, você sabe exatamente qual é a imagem que está na caixa, o que vai se tornar quando você juntar as peças, mas quando você olha para as peças, elas estão todas embaralhadas. Você não consegue ver nada. E quanto mais peças tem, mais difícil é para montar aquilo. Mais difícil é para montar. E quanto mais difícil, mais tempo leva. Né? Existem quebra-cabeças de 50 peças, assim como existe quebra-cabeças de 500 peças. Assim como existe quebra-cabeça possivelmente de 1000 peças. Ou seja, cada quebra-cabeça vai ter a sua dificuldade, vai ser o seu tempo. Então é importante você olhar para aquilo que você quer hoje e analisar qual é a dificuldade desse quebra-cabeça, desse seu objetivo. Qual é a dificuldade? Ele é um quebra-cabeça de 1000 peças, 2000 peças, ou um quebra-cabeça de 50 peças? Isso é muito importante. Eu vejo muitas pessoas criando objetivos que, caramba, tá muito longe. E nada de errado. Nada de errado. Você tem que sonhar, você tem que desejar. Só que você só não pode se enganar. Porque quando você não está alinhada com isso aqui que eu estou falando, as chances de você se frustrar são grandes. As chances de você se auto-sabotar são grandes. Porque aquele quebra-cabeça ele não está alinhado para aquilo que você vai vivenciar. E eu sempre digo, inclusive, dentro da tríade do emagrecimento, que é o meu método, né, tem um módulo só para criar um plano. E dentro desse módulo eu explico tintim por tintim como que você cria um plano para você. Como que você clareia todo esse seu objetivo, que você tem objetivos de curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, traduzindo isso, você precisa ter um foco de curto prazo, um quebra-cabeça de 50 peças, que você vai levar aí 1 mês, 2 meses, talvez, 3 meses, né? Um quebra-cabeça de médio prazo, que você vai levar talvez 1 ano, e um quebra-cabeça de longo prazo, que você vai demorar 5 anos para montar esse quebra-cabeça. Ou seja, quando você tem isso detalhado, quando você tem isso bem moldado, bem alinhado, né, com as suas expectativas, com as suas condições, as chances de você perder esse foco é muito pequena. Porque quando eu simplesmente, eu quero perder 50 quilos, putz, cara, eu tô fazendo um foco, é um sonho praticamente, né? 50 quilos, uma pessoa que viveu 30 anos, 40 anos, uma vida totalmente desregrada, ou seja, foram 40 anos enraizando uma vida, né? É uma vida. E aí ela simplesmente quer perder 50 quilos. E talvez ela não tenha nem ideia do que é perder 50 quilos. Ela não consegue nem enxergar como que ela vai ficar, como que ela vai viver
com 50 quilos a menos. E dentro desse padrão, né, de alinhamento com o seu objetivo, você tem que conseguir enxergar isso. Você tem que conseguir enxergar aquele quebra-cabeça montado. Você tem que conseguir você tem que conseguir se colocar numa posição e falar assim, olha, eu consigo montar esse quebra-cabeça? Eu tenho a capacidade para montar esse quebra-cabeça? E é por isso que é importante você ter o seu objetivo de curto, médio e longo prazo, porque o curto ele vai te dar essa capacidade. Você vai se desenvolver dentro dessa jornada de curto prazo, de 3 meses. Você vai conseguir. Então, quando você chega no seu primeiro objetivo de curto prazo, que seja perder 5 quilos, perder 3 quilos, né? Você aumentou a sua capacidade, você melhorou a sua jornada, o seu comportamento, você já está mais pronto para o médio prazo. Você conseguiu já ter um resultado, você está mais motivado, você desenvolveu a sua disciplina, coisa que você precisa fazer porque a motivação vai passar, né? E aí você vai criando condições de chegar ao seu objetivo final. Você vai tendo oxigênio, vamos dizer assim, né? Você vai ter oxigênio, você precisa ter oxigênio. E quando você está muito longe, é difícil você ter um oxigênio que dure até lá, porque leva tempo. Leva tempo. E quando isso está alinhado, não tem jeito. Você vai conseguir chegar. Porque você sabe que vai levar 5 anos. Você sabe que é um caminho, é uma jornada, é uma maratona, é uma coisa que exige tempo. Mas que também você não vai ficar 5 anos lá no deserto sem nada. Você vai ter os seus momentos de vitória. Você vai ter os seus momentos de prazer, porque foi elaborado um curto, médio e longo prazo. Então, essa dica aqui, essa estratégia de você alinhar, de você clarear, de você mapear isso, é o que te mantém no jogo. É o que te mantém na jornada. Porque se você não tem isso, o que você vai focar? Como que você vai se manter? E é por isso que muita gente para. Eu quero emagrecer 20 quilos. Mas não tem ideia de nada. Não tem ideia de nada. Mal sabe como vai perder os 5 quilos. Mal sabe como que vai conseguir manter aqueles 5 quilos. Então, primeiro, eu tenho que saber como que eu vou perder meus 5 quilos. Como que eu faço para começar? Como que eu faço para não ficar parado no processo? Como que eu faço para não ficar parado? Hoje eu atendi uma cliente minha que ela falou, Lucas, eu fiz low carb, né? Porque quis emagrecer, cheguei no meu limite, 95 quilos. Quando eu olhei para uma foto minha, eu vi, não dá mais. Tenho que mudar isso. Começou low carb, começou a olhar na internet, fez um low carb, perdeu acho que 14 quilos. Parou, travou. Aí olhou aí viu ter jejum intermitente, vou fazer jejum intermitente. Aí perdeu mais alguns quilos. Acho que ela chegou a perder chegou a 17 quilos. Aí depois travou de novo. Só chegou a fazer só uma refeição por dia e parou de perder peso. Aí achou dieta flexível. Começou a contar tudo de caloria, conseguiu chegar até os seus 72 quilos, se eu não me engano, e depois encheu o saco, parou, não conseguiu mais manter, e aí acabou engordando, voltou para os 77 e hoje não consegue mais sair do lugar. O que aconteceu dentro dessa jornada? Uma pessoa que sabia o que queria, eu quero emagrecer, mas não sabia como fazer, ela então foi em busca e fez aquilo que foi falado, mas ela não sabia de fato o que ela estava fazendo, como que era o processo, o que ela precisava fazer em cada etapa, depois quando ela chegasse num determinado peso, o que ela fazia, ela não sabia. E ela estava em busca.
Só que durante essa busca, durante essa jornada, você vai gastando energia. Você vai errando, acertando. E conforme você vai passando e você chega em momentos que, caramba, eu estou me sacrificando, eu estou fazendo de tudo e não estou conseguindo ter mais resultado, né? O que acontece? Você vai se cansando. Você vai se cansando. E quanto mais você se cansa, menos você quer fazer. Menos energia você tem para se manter. E é por isso que é importante você saber construir um foco que te permita ter sustentabilidade e saber lidar com os momentos que você não vai ter motivação. Ela, por exemplo, não teve isso. E ela simplesmente desanimou e parou de fazer. Porque ela veio num processo totalmente rígido, ela veio num processo totalmente sacrificante. Apesar de estar tendo resultado, chegou um momento que ela parou. Ela não sustentou mais. Saiu de 95, foi para 72. Vamos botar aí que foi um ano. Né? Saiu de 95 para 92. Maravilha. Todo mundo, qualquer mulher quer isso. Mas chegou no momento que ela parou. Ela voltou para os 77 e hoje não está satisfeita com o corpo que está. Não está satisfeita com a vida que está levando. Ou seja, mesmo saindo dos 95, hoje ainda ela está passando por uma dor. Ela ainda está passando por uma dor. Ela não está satisfeita com aquilo que ela está vivendo hoje. Porque ela não conseguiu sustentar, ela não conseguiu manter. E isso faz parte da jornada. Você tem que entender que vai ter que, inclusive, eu postei aí uma parte, né, do nosso atendimento, onde eu falo, você precisa, quando chega no momento específico, você precisa dar um passo para trás. Isso faz parte de manter o foco. Manter o foco não é você só ficar fazendo igual um louco, não. Igual uma louca. Nossa, tem que pesar tudo, né? 100%, não. O foco também é dar um passo para trás. É falar assim, bom, vou estacionar aqui, vou dar uma descansada, né? E aí depois eu vou de novo, vou dar um passo para trás para dar dois para frente. Isso é foco também. O foco é se permitir às vezes também. Não é sempre você ficar falando não. Então, isso tudo ele te traz, né, o quê? Um comportamento de você saber você ter controle sobre a situação. E não ser deixado levar pelo ímpeto, pela ansiedade. Também não ser deixado levar pela preguiça, pelas vontades e os desejos que vêm durante a jornada. O foco é isso, é você se manter, eu estou focado naquilo que eu tenho que seguir. Errei, beleza, eu vou voltar para onde eu estava, porque eu estou focado. Caramba, acabei extrapolando um pouco, acabei fazendo demais, acabei comendo de menos, vou voltar para onde eu estou. Isso é o foco. É apesar de você seguir, apesar de você acabar indo para um lado para o outro, né? Você volta pro caminho onde você estava, porque você precisa voltar. E eu não vou falar para você que o caminho vai ser lindo, não. Essa jornada vai ser linda, maravilhosa, caminho reto, sem obstáculos, sem nada. Não. Esse caminho vai ser igual quando você pega aquele exame de coração, né? Que fica assim, ó. É assim, teu caminho vai ser assim. Não vai ser assim, não. Isso aqui é estável, maravilhoso, né? Nada acontece, tá tudo muito bom, tô tendo resultado. Não, vai ser assim, ó. Dificuldade, vontade, desejo, obstáculos, tudo. Vai ser tudo que vai tentar te tirar do caminho. Então, você precisa, de fato, começar a colocar isso em prática. E tem outras coisas aqui que eu acho interessante, né? É você entender o valor que isso tem para você. Isso é uma das estratégias que eu trago muito, né? É uma reflexão, assim, estratégia e motivação e foco
é muito mais algo interno do que externo, né? Então, quando a gente fala assim, qual é o valor para você hoje emagrecer? Qual é o valor que tem isso para você? Qual é o valor você estar mais magra? Qual é o valor de você entrar numa roupa? Qual é o valor de você, caramba, poder fazer sexo com seu marido sem se preocupar com a luz, né? Sem se preocupar com nada. Você tá livre, tá livre, sabe? Você tirar uma foto, qual é o valor disso para você? Né? Com a sua saúde, qual é o valor da sua saúde hoje? A sua saúde tem valor para você? Ter longevidade, ou seja, você ter mais anos de vida, ou seja, você vê o seu filho crescer, sua filha crescer, você durar por mais tempo, isso tem um valor para você, né? Você ter liberdade de você vestir o que você quer, liberdade de você comer o que você quer, liberdade de fazer o que você quer. Quais são os seus valores? Isso tem um valor para você? Isso tem um valor para você? Porque quando a gente para pensar, cara, saúde tem, tem valor para mim? Tem valor. Tem certeza que tem valor para você? Não, tem sim. E por que você ainda não começou a emagrecer e não mudou toda a sua alimentação? Não tem um valor. Não tem um valor ainda. Você acha que tem. Ser livre, tem um valor para você? Tem sim. Por que você ainda vive presa a um monte de besteira? Por que você vive presa ao álcool? Ainda não tem um valor para você. E isso, para muita gente, é algo que não se pensa, né? Tem um valor? Qual é o valor? É uma reflexão. Porque aquilo que tem valor pra gente, né? Vamos pegar aqui um caso mais padronizado. Quem é mãe, quem é pai, o filho tem um grande valor. Você que é mãe ou pai, você faz qualquer coisa pelo seu filho. Porque isso é um valor que você não abre mão da sua vida. Você faz de tudo pelo seu filho. Ou para uma pessoa próxima de você que você ama e que isso tem um valor para você. Isso é valor. É você fazer o que for por aquilo. É você não abrir mão daquilo. E muita gente abre mão da própria saúde, abre mão da própria vida, abre mão de si. Se você abre mão de você, você pode fazer o que você quiser. Você pode, nossa, tudo. Se a sua saúde não é um valor para você, você pode também fazer o que você quiser. Você nunca, a partir do momento que você olhar isso como um valor. Enquanto você não olhar isso como um valor, você nunca vai conseguir chegar onde você quer chegar. De verdade. Porque isso não é prioridade para você. Você ainda não é prioridade para você. Você ainda se deixa levar por alguns momentos. Você se deixa levar pelas suas emoções. Você não tem um controle sobre isso. Porque ainda não é um valor para você. Então, assim, entendendo isso, é importante criar regras. Você pode chegar para mim e falar, Lucas, o momento, por exemplo, eu falo muito do meu momento com a minha esposa, né? Final de semana. Tá com a minha esposa é um momento de valor para mim, né? A gente passar um final de semana, jantar, almoçar, comer alguma coisa, é um momento de valor pra gente. Mas existe uma regra, né? Existe uma regra. Existe uma regra de impor limite. Eu não saio e saio comendo um monte de coisa. Ela também não. Ela gosta de beber um vinho. Ela bebe no máximo, uma meia garrafa, que dá 2 taças. Ela não passa disso. Tem um valor para ela aquilo ali, mas não passa disso, é uma regra. Além disso, quando a gente resolve, por exemplo, economizar dinheiro ou focar mais na alimentação, a gente cria essa regra. A gente tem essa regra, ó.
agora a gente vai focar, agora a gente vai economizar. E a gente valoriza isso, a gente não abre mão dessa regra. Agora, quando a gente não tá, né, a gente abre um pouco, bom, vamos aproveitar um pouco, a gente estava muito tempo nessa pegada, a gente também não abre mão de não aproveitar. Então, isso são regras que você tem que impor na sua vida. Cara, eu quero emagrecer, eu quero mudar meu corpo, eu quero, né? Eu vou começar a colocar regras. Regras com você. Eu só vou comer, aproveitar isso. Eu só vou começar a me permitir mais quando eu chegar a tantos quilos. Crie suas regras com você. Crie as suas regras com você. Não é com ninguém da sua casa, não. Não cobra de ninguém, cobra de você. Olha, eu só vou, a partir de hoje, tomar uma cerveja no final de semana. Eu só vou comer, sei lá, um chocolate no final de semana. Porque eu tô vendo que minha saúde está comprometida. Eu tô vendo que o meu corpo não tá do jeito que eu quero. E isso para mim tem um grande valor. Porque hoje eu não me sinto bem, hoje eu tô com a autoestima baixa, hoje eu não consigo vestir roupa, hoje eu não consigo achar nada. Eu tenho que ir em loja de plus size. Então eu tô começando a ver que isso é um valor para mim. E eu só vou agora realmente poder me permitir mais quando eu tiver com tantos quilos, quando eu vestir aquela roupa. Então isso é extremamente importante, porque assim você começa a desenvolver o seu foco. Assim você começa, de fato, a mudar os seus comportamentos. E você quer saber uma coisa bem interessante? Tudo isso que eu estou falando, né? Principalmente essa parte de, cara, eu vou focar agora e eu só vou voltar a pensar em de repente beber ou comer alguma coisa quando eu chegar nesse peso. Sabe quando acontece isso e você nem se dá conta que isso acontece? E que você é capaz de fazer isso? No momento que você estava lá, ó, num peso, sei lá, 80, 90, 100 quilos, que você tomou um susto, chegou em algum momento da sua vida, a própria vida, né, fez assim com você, ó, na tua dor, naquela ferida que está aberta, só que forte, espremeu, como se tivesse pego uma faca e aberto mais. Aí você sente aquela dor dentro de você, aquela frustração, e você começa a falar para você mesma: nunca mais. Agora eu vou mudar isso. Agora eu vou sair dessa situação. E aí a pessoa vai lá e ó, começa. E não tem tempo ruim. E começa a se alimentar melhor. E fala não para um monte de coisa. E vai perdendo peso, e vai emagrecendo. É o foco. Só que precisou a ferida ser tocada. Precisou a vida dar uma chacoalhada, precisou ver Jesus e voltar. Só assim que a gente consegue entrar no modo automático para mudar. Só que você ainda tem a oportunidade de mudar isso agora, enquanto não acontece nada que vai mexer com a sua dor, que vai te colocar numa posição de sofrimento intenso e você vai começar a criar trazer para fora essa energia que está dentro de você. Inclusive hoje, né, no atendimento com o Nutri, eu falei com a Ana. A Ana é um exemplo clássico, né? Tem um risco de saúde e ela mesma sabe que está deixando a desejar com algumas coisas. E eu falei, você está recebendo sinais que você precisa mudar seu comportamento. Então, assim, existem pessoas que sabem, mas ainda assim não é o suficiente. Eu falei para ela, ó, ainda não, isso que você tá passando ainda não é o suficiente para você mudar. Você sabe do risco, você sabe de onde você está pisando e você ainda não mudou.
Então, é importante. É importante saber o valor, tá? O valor, saber o que você vai vencer, criar uma regra com os seus valores. Você não abre mão do quê? O que você vai abrir mão por um determinado tempo, tá? Outra coisa que é interessante, o que vai contribuir se você tiver mais magra, mais magro? O que isso vai contribuir para a sua vida? Isso é muito importante também. Isso é muito importante. Inclusive, isso é uma das coisas que eu sempre falo para quando eu abro a turma, né, minha turma da Tríade, eu falo, cara, não pensa no dinheiro que você vai investir, pensa naquilo que você vai ganhar depois. Até porque é um investimento, né? Não é gastar dinheiro, é um investimento. Pensa naquilo que você vai ganhar. Então, o que vai contribuir, né? O que contribui para a sua saúde, para a sua vida, para o seu trabalho, para o seu momento, né? O seu relacionamento, a sua vida pessoal. O que isso vai contribuir para você? Porque quando você tá parada no lugar, ou seja, cara, eu não sei o que eu faço. Se eu começo a emagrecer, se eu faço isso ou não faço, se eu entro nesse curso ou não entro, se eu contrato um nutricionista ou não, pensa na seguinte coisa, o que isso vai contribuir para você? Fazer perguntas para si é uma forma de você voltar e alinhar o seu foco, né? Se você comprou um curso, se você foi no nutricionista, você já pagou e você está desmotivado não está fazendo, volta para si e fala assim, cara, o que vai me contribuir? Eu já investi um dinheiro, apesar de não estar fazendo, apesar de estar parado, o que isso me contribui lá na frente? Isso te faz voltar para o foco, porque dá um ânimo, porra, cara, hoje se eu tiver 10 quilos mais magra, pô, eu vou estar muito melhor, vou poder brincar com meu filho, vou poder vestir a roupa que eu quero, vou poder ter uma série de benefícios com isso. Né? Eu vou ter uma série de benefícios com isso. Então você precisa saber o que isso vai te beneficiar. O que isso vai te beneficiar. Por quê? Quando você sabe, quando está claro para você, quando está óbvio para você, quando você consegue inclusive até sentir isso, as coisas mudam. As coisas mudam. E aqui uma outra forma de você se manter é você ter um mentor. Você tem um mentor, você tem uma pessoa que te acompanhe, você tem uma pessoa que te guie, você tem uma pessoa que te direcione. Isso te ajuda também a manter no foco e no caminho. A ter motivação também, né? Em alguns momentos ter motivação. Essa própria cliente hoje, que eu tive a consulta, ela perdeu motivação, ela perdeu o tesão de fazer, a vontade. E eu falei para ela, ó, muitas das vezes você não contrata um nutricionista para te passar dieta, até porque você sabe muita coisa já. Você não precisa de um nutricionista para isso. Mas contratar um nutricionista te traz motivação também, uma coisa nova, uma coisa diferente. Então isso também te ajuda, né, a trazer, a aumentar um pouco a motivação, né, a acender essa chama da motivação, caso você já esteja aí, ó, no processo há muito tempo, já não perde mais peso, já não sabe mais o que faz, já não aguenta mais se restringir, isso é uma forma. E a outra forma, né, uma outra estratégia aqui, que é bem simples, mas muito eficiente, é você desfrutar do caminho. E que é uma das coisas que poucas pessoas fazem. Poucas pessoas fazem por quê? Porque não tem claro para si os objetivos de curto, médio e longo prazo. E essa pessoa ela só está olhando lá para o resultado final, que está longe demais. E ela não desfruta do caminho, ela sofre. Ela sofre a cada momento, porque ela só está olhando para o resultado final. Ela não tá desfrutando. Caramba, eu consegui hoje não beliscar. Caramba, eu consegui essa semana fazer atividade física. Caramba, já tem um mês que eu estou conseguindo certinho. Caramba, eu errei pouco esse mês. Caramba, perdi 1 quilo. Muito bom. Né? Mas não, as pessoas fazem o quê? Ai, meu Deus, passou uma semana e eu não perco peso. Ai, 3 semanas eu não perco peso.
Ai meu Deus, passou um mês eu ganhei 1 quilo. Ai, perdi só 500 gramas. Só reclama. As pessoas só reclamam. Mas não conseguem desfrutar daquilo que realmente está mudando. O que? A vida, né? A disposição, o sono. Está podendo se alimentar de forma melhor. Está conseguindo fazer coisas que não faziam. Então, quando você olha só para coisa ruim, quando você quer enxergar coisa ruim, isso é da vida, né? Quando a gente só fica olhando para as tragédias, para os problemas, cara, a vida é uma merda. Se eu só olhar para as coisas ruins, só olhar para o lado ruim, tudo é uma merda. Se eu olho só para o lado negativo, para as coisas negativas de uma pessoa, aquela pessoa é horrível. Mas, né, existe o oposto. Tudo que é ruim tem bom também. Aquilo que é ruim também tem o lado bom. Você pode não ter perdido peso, talvez você esteja aí, você fez, você não perdeu peso, mas caramba, olha o lado bom disso, você conseguiu completar um mês, você está comendo melhor, você não está passando sofrimento, você não está restringindo alimento, você não está beliscando, você não está tendo compulsão, você está acordando cedo, você está trabalhando mais, você está tendo mais disposição com seus filhos, você está dando mais atenção para sua família. Olha quanta coisa boa acontece. Isso não tem uma pessoa que não passe por isso quando segue o método. Inclusive, estava conversando com uma aluna minha essa semana e ela falou: Lucas, eu não consigo mais acordar tarde. Eu não consigo. Depois que eu comecei a me alimentar direito, depois que eu comecei a seguir uma alimentação, atividade física, como a gente vem fazendo ao longo desse tempo todo, eu já não consigo mais acordar depois de 5h30 da manhã. Eu acordo todo dia 5 horas ou 5h30. É o máximo que eu consigo. E aí, às vezes, no final de semana, eu nem faço nada. Não tem nada para fazer, mas eu fico quietinha, né? Comigo mesma. E eu vou levando, porque eu não consigo mais. Já virou parte da minha vida. E isso traz outros frutos para a vida da pessoa, né? Para a sua vida. Porque se você acorda cedo, cara, só quem acorda cedo sabe a transformação que isso pode causar na vida. Você se torna uma pessoa mais produtiva, claro, seguindo esse lado, né, de você fazer coisas que vão te ajudar. E dentro do meu método não tem como não fazer, porque isso faz parte do processo. Você começar a fazer coisas para enfim, mudar, né, a sua realidade. E você tem que desfrutar, você tem que agradecer. Eu sempre falo, mais importante do que você ficar olhando para onde você quer chegar, é você olhar para trás e ver de onde você saiu. Porque quando você olha só para frente, não que você não deva olhar, mas você precisa também olhar para trás. Olhar para si e falar assim, cara, quem eu era, pessoal aí que estava no desafio, né? Quem eu era há um mês atrás? Quem eu era há um mês atrás? O que eu estava vivendo há 1 mês e meio, 2 meses atrás? Ponto. Já vai conseguir enxergar um monte de benefícios. Mesmo que não tenha perdido uma quantidade de peso que talvez estava esperando, pelo menos consegue ver os benefícios. Então, quando você começa a olhar mais para os benefícios, né, para aquilo que está realmente mudando, para aquilo que está te fazendo bem, aquilo que você realmente queria se torna uma consequência. É o que eu falo. Se você olhar o seu processo como uma mudança na sua vida, a sua perda de peso, o seu corpo, tudo é consequência. Se você começa a olhar para o seu emagrecimento hoje mais para uma parte de vida, ou seja, eu ter mais disposição, eu ter um sono de qualidade, né? Eu não ficar cheio de dores. Tem gente que sofre com dores. Dor na articulação, dor na coluna. Tem gente que sofre de dor. Cara, eu quero me alimentar bem, eu quero passar a me alimentar bem para eu livrar dessa dor. Eu tinha uma aluna, inclusive, que ela tinha enxaqueca. Eu já contei a história dela, da Estela. Ela tinha enxaqueca. Sofria de enxaqueca. Sofria. E ela sabia exatamente aquilo que desencadeava a enxaqueca dela, que era o açúcar, né? Eram as besteiras. E ela ainda
comia as besteiras. E ela sabia que se ela comesse um pouco mais, ela teria 3 dias de enxaqueca séria. E ela ia lá e comia. Quando ela me procurou, ela estava querendo emagrecer, mas o foco dela real era, cara, eu quero mudar, eu não aguento mais. Nenhum remédio mais funciona comigo. Eu já tomei todos os tipos de remédios, os remédios mais fortes, numa dose dobrada, e não funciona mais. A única coisa que funciona é eu ficar no escuro, com os olhos tampados, parada. No primeiro dia é o pior dia, no segundo dia já começa a melhorar e no terceiro dia eu de fato melhoro. Mas vira e mexe ela vem. Mas ela vem quando eu resolvo abusar da comida, né? Eu começo a comer besteira. E ela só comia besteira. E aí, quando ela começou a seguir o método, né, se alimentar melhor, fazer o que, enfim, eu ensino, ela simplesmente começou a parar de ter enxaqueca. As enxaquecas, a frequência da enxaqueca diminuiu, a intensidade da enxaqueca diminuiu e ela começou a sentir outros prazeres que ela não sentia antigamente. Ela começou a sentir melhor, ela começou a sentir mais livre, é como se ela tivesse trancada. Né? É como se ela estivesse dentro de uma prisão, porque ela não podia fazer muita coisa que ela, pronto, já tinha enxaqueca. E a enxaqueca dela travava ela por 3 dias praticamente. E ela começou a desfrutar da vida de uma forma diferente. Ela começou a ter mais liberdade, comendo melhor. E foi uma transformação incrível. Hoje eu posso dizer que a Estela teve o aval, né? Não é o aval, é aquilo que o médico dá para a pessoa ir embora para casa, né? Alta. Eu posso dizer que a Estela teve a alta dela em termos de nutrição, né? De alimentação. Ela simplesmente aprendeu. E hoje ela é uma outra mulher, vive uma outra vida, sabe exatamente como conduzir as coisas. Tem uma alimentação totalmente diferente, já não faz mais sentido ter os velhos hábitos, já foi instalado novos hábitos. Então é isso que a gente tem que focar. Eu sei que, caramba, peso é muito importante para determinadas pessoas. Eu quero perder peso, isso aqui me motiva. E se de fato isso motiva, você precisa focar em quem fazer. Se você vê que o seu peso é uma motivação para você, eu preciso ver meu peso descer para eu fazer cada vez mais. Então faça mais antes de ver o peso descer, porque ele vai descer. De uma forma ou de outra ele vai descer. E comece a olhar o seu corpo, não só o seu peso. Porque quando você olhar o seu corpo de verdade, ver aquela gordura sair, você vai ter ainda mais motivação. E você vai transferir o resultado, né? Você não vai querer mais ver o peso, você vai querer ver o corpo. Porque o corpo começa a ganhar forma, o corpo começa a ficar mais bonito, o corpo fica mais atraente. E aí quando você de fato atinge esse patamar, não é mais sobre o peso, mas é sobre o corpo. Porque quando a gente está num corpo feio, com muita gordura, deformado, o que menos a gente quer ver é o corpo. O que mais a gente quer ver é a balança. Mas isso muda depois. Isso muda depois. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham tirado, né, alguma coisa dessa live. Isso para mim faz muito sentido, tá? Isso é o que eu sempre uso, inclusive, como eu falei aí nos meus stories, né? Eu e a Aline agora vamos entrar num projeto, né? Projeto nosso. Vamos começar um processo, podemos dizer que é um processo de emagrecimento também. E é isso que eu estou trabalhando na minha cabeça hoje, né? Eu saí um pouco do meu conforto, eu durante alguns meses aí vim controlando, vim me permitindo também comer, né? Controlando o meu corpo, mas hoje eu parei para olhar e falei assim, não, chega. Eu quero, de fato, voltar a ter um corpo que eu gosto. A ter um corpo que eu gosto. E agora eu vou focar. Eu e ela. Né? Eu e ela. A gente vai focar, a gente vai fazer um projeto nosso. E para quem entrou na tríade, posso dizer, infelizmente ou felizmente, vocês
vão estar junto comigo e aqui o negócio é sinistro. Então, de verdade eu falo, o foguete vai voar. O foguete vai sair de terra, de órbita, na pressão e tem que estar preparado. Então é isso, pessoal. Bom, eu espero de verdade que vocês comecem a trabalhar isso, principalmente aí para quem já entrou na tríade. Isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido para você que está começando agora um novo projeto, um novo processo, um recomeço, porque é isso que vai te manter na jornada. É isso que vai te manter na jornada. Porque, independentemente da facilidade que você tenha, né, do quão fácil as coisas se tornam para você, ainda assim você vai estar enfrentando o seu maior adversário. E o seu maior adversário é você mesmo. O maior adversário é você mesmo. Então, você precisa, claro, quanto mais propício tiver o ambiente para que a gente se estruture, melhor. Né? É o que eu sempre falo. Dentro de um ambiente onde você está restrita, dentro de um ambiente onde você está comendo pouco, dentro de um ambiente que você está limitado, é muito mais difícil você se estruturar, você trabalhar com as suas vontades, com os seus desejos, você ter o controle, é muito mais difícil. No entanto, se você está num ambiente que você tem mais prazer, que você tem mais possibilidade, que você tem mais flexibilidade, ainda assim você vai precisar controlar o que existe dentro de você, os seus desejos, suas vontades, suas emoções, vai ser necessário. Porém, você fica muito mais, é um ambiente muito mais propício para você conseguir isso. Só que vai ser necessário você trabalhar isso em você. Porque é isso que compromete a vida de todo mundo que sai do caminho. É isso que compromete a pessoa que está tentando emagrecer e aí acaba desistindo. É isso que compromete a pessoa que estava lá, né, em um corpo e daqui a pouco ela está em outro porque ela engordou demais, que ela comeu demais. É isso que tira a gente, de fato, né, da rota. Então, se você começa a alinhar isso aqui, a gente pode falar, né, que é uma mentalidade. Eu tenho muito, né, trabalhar muito essa parte da mentalidade, por isso que eu estudei muito nutrição voltada para o comportamento, né, nutrição comportamental, inteligência emocional, justamente porque é isso que de fato faz toda a diferença. É aqui, ó. É o nosso sistema. O nosso sistema está tudo aqui, tudo em cima. Aqui é o ponto central. Aqui é o ponto central. E aí, se você não trabalha aqui, mas você quer trabalhar o externo, dietas, shakes, pílulas, nada funciona. Nada funciona. Então, primeiro a gente começa aqui para depois começar, de fato, a pensar em outras coisas. Mas é isso, pessoal. Ó, foi um prazer novamente ter vocês aqui comigo. A partir de hoje, né? A partir de hoje, a gente vai ter live agora na parte da noite, 2 vezes por semana, tá? Segundas e quintas, tá? Segunda e quinta, então, a gente tem live na parte da noite. E eu não sei qual o nome que eu posso dar para essas lives. Eu vou falar aula, né? Nossas aulas aqui do meu Instagram, segunda e quinta. Porém, ainda continuamos com o nosso projeto aí do atendimento com Nutri todos os dias, tá? Então, a programação a partir de hoje vai ser essa. Amanhã a gente não tem live à noite, sábado e domingo também não. A gente volta com as nossas aulas na segunda-feira, certo? Porém, eu encontro com vocês na parte da manhã. Para quem não sabe, amanhã é o último dia. Amanhã é o último dia das inscrições da Tríade, tá? Então, se você ainda está em cima do muro, aproveite que amanhã não passa de amanhã. E é isso. Eu agradeço a todos vocês
por ter vindo nessa pegada comigo, né? Foram mais de 30 dias de live todos os dias, de manhã e à noite. Foi pegado, foi muito legal. Confesso para vocês que foi bem desafiador, tá? Mas deu tudo certo. Então, é isso. Amanhã eu estarei aqui às 9 horas da manhã esperando você para fazer o atendimento comigo. E se você quer saber aí, quer uma ajuda, quer um direcionamento, tá com dificuldade, você tem a oportunidade de entrar às 9 horas comigo e me fazer uma pergunta, falar o que está impedindo você de emagrecer, qual a sua dificuldade, e eu vou te ajudar. Certo? Pessoal, fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês e até amanhã.